Escola de Pais para falar do filho ideal. Quem é esse filho ideal? Quando um dia nós pensamos em ser pais e mães, nós já começamos a pensar sobre quem será esse meu filho. Eu começo a imaginar as suas características. Será que ele vai ter os meus olhos? Ele vai ter o cabelo do pai? Ou quem será que ele vai se parecer? Mas não só das características físicas, nós também pensamos sobre as características subjetivas. Será que ele vai ter o meu temperamento? Será que ele vai gostar das coisas que eu faço? E além disso, eu também começo a projetar a vida dessa criança, a imaginar o que eu devo ensinar, o que eu devo oferecer, que tipo de pessoa eu quero que o meu filho seja. Isso não importa se é um filho adotado ou se é um filho biológico. Nós sempre criamos esse imaginário do filho ideal. E é ideal não porque ele é perfeito, mas é porque ele vai corresponder às expectativas que eu criei sobre ele. Acontece que quando essa criança nasce ou quando ela chega no lar, nós começamos a viver as primeiras frustrações, porque eu começo a perceber que ela não tinha os olhos que eu pensei, o seu cabelo é bem diferente daquilo que eu imaginava ser. E aí eu preciso começar a revisitar aquela idealização de criança para construir a imagem da criança real. Algumas vezes essa dor é um pouco mais profunda, porque a criança nasce com deficiência ou com algum problema de saúde. E aí a família fica muito mais impactada, porque não só o filho ideal precisa ser desconstruído, mas também a ideação de perfeição da criança. Porque não é assim? Quando a criança chega, a primeira pergunta que a mãe e o pai fazem: é perfeito? Então, às vezes, a gente precisa voltar atrás e pensar: quem será então esse filho real que chegou para mim? E não é só no momento do nascimento ou da chegada da criança que a gente faz essa revisitação sobre a idealização da criança. Ao longo do desenvolvimento, nós também começamos a entrar em contato com os comportamentos, com os desejos, com as necessidades, com as limitações, com as potencialidades dessa criança. E eu começo a perceber que, de fato, essa criança não corresponde a muito daquilo que eu imaginei para ela. E agora, o que fazer? Muitos pais não conseguem reelaborar a sua idealização e sofrem por não ter aquele ideal correspondido. E aí nós podemos ter um duplo sofrimento, tanto do pai que não tem a correspondência desse filho ideal, quanto da criança que sofre ou porque não consegue corresponder às expectativas dos pais, ou porque, ao corresponder às expectativas dos pais, se aprisionam dentro de si e não conseguem satisfazer os próprios desejos e necessidades. Não conseguem se desenvolver integralmente enquanto pessoas que elas se sentem se constituindo. E isso nos coloca a pensar sobre como as minhas projeções, as minhas idealizações estão afetando, impactando subjetivamente a minha criança. E eu preciso lembrar que assim como eu não correspondi totalmente às expectativas dos meus pais, o meu filho também não vai corresponder às minhas, porque ele não veio ao mundo para satisfazer as minhas necessidades. Nós precisamos entender que essa criança vai se desenvolver sim, conforme a mediação e a condução que eu vou dando para ela. Mas isso não significa que ela vai ser exatamente aquela pessoa que eu planejei. Então, talvez nós devemos parar e pensar de que forma nós muitas vezes temos aprisionado nossa criança. E ao invés de projetar e cobrar tanto que a criança corresponda aos meus padrões, eu possa pensar de que forma eu posso auxiliar o meu filho a se desenvolver da maneira mais plena, mais integral e mais saudável possível. O que não significa que o ideal será o real. Muitas vezes o real está bem longe do ideal, mas esse real pode me fazer muito mais feliz e realizada enquanto mãe, enquanto pai, do que aquela projeção ideal que eu criei. Até a próxima!